Bom dia, pessoal. Bom, eu queria agradecer imensamente a todos vocês que se inscreveram no canal, que assistiram a Janete, que viram a Janete e que começaram a me acompanhar, se inscreveram no canal. Ela me ajudou muito, inclusive ela até me deu uma dica, porque ela procurou meu canal. Ela falou: Lu, muda, porque tá difícil, existem outras místicas, então coloca de outra forma. Então eu alterei mesmo, né? Ela está há muito tempo aí trabalhando, ela já sabe, ela faz, ela se dedica. Também lutou muito para poder aprender a como lidar com a plataforma, como fazer. Não que seja tão difícil, né? Mas a gente tem que se atentar e respeitar as regras do YouTube. Então ela me ajudou bastante. E é difícil, concordo com a Janete, ela sempre falou e ela sempre se dispôs, né? Se precisasse de alguma coisa, que poderia pedir para ela, conversar com ela, porque eu também senti as mesmas dificuldades que ela, né? As pessoas têm algumas que não entendem a parceria, né? Então eu mudei. Então quando vocês procurarem, é Lu Mística Tarô, tudo junto, né? Lu Mística Tarô. Vocês vão me encontrar lá no canal, certo? Muito obrigado, gostei dos comentários, gratidão, conversei com algumas pessoas e eu gostaria muito que vocês comentassem, que vocês dessem um like, que vocês se inscrevessem, ativa as notificações, que é o sininho, né? E vocês vão estar sempre recebendo as mensagens, sendo notificados quando eu postar. Como eu ainda não defini o horário, vocês vão saber. Ou na hora que tudo estiver definido, vocês sabem que o horário tal eu estarei lá. Mas coloca a notificação, né? Ativa a notificação, que aí vocês vão poder receber. E hoje eu venho com um baralho novo. Lindo, 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 lindo. E ontem eu falei que iria fazer, mas eu achei melhor deixar o dia acontecer naturalmente, né? Que eu acho que é um momento aí, não é uma data tão assim que a gente gostaria de estar talvez assim sugerindo qualquer coisa, porque o tarô não é sugestão, é direcionamento. Então às vezes a vida tem que acontecer, é o livre-arbítrio de cada um, certo? Então, vamos à leitura de hoje. Eu vou abrir as cartas, eu não tenho um tema, e vamos ver o que essas cartas novas trazem pra gente. Vou pedir licença à espiritualidade amiga, aos nossos protetores, aos nossos ciganos, que nos possam trazer orientação para os nossos amigos nas suas dificuldades e nos seus momentos difíceis. Mais uma vez, muito obrigada e peço licença a toda a espiritualidade. Bem-vindos, que assim seja. Gente, essas cartas são lindas. Eu adorei. Os trevos. Olha, a cegonha, o cachorro, a foice, os trevos. Ai, como são lindas essas cartas. Eu vejo assim que ou seu mentor, ou alguém muito amigo, ou muito próximo, alguém que vocês estimam, alguém que gosta e tem carinho e respeito por vocês, né? Essa pessoa lhe deu uma orientação boa,
te ajudou a dar um corte numa situação difícil. Eu vejo que essa orientação é coisa difícil, mas nós temos sim, né? Sempre alguém que sempre nos alerta, que nos direciona, que a gente sente vontade para desabafar, para poder falar, que a gente sabe que vai trazer de coração, porque realmente nos ama, realmente nos conforta. Sempre tem, né, alguém que a gente gosta de conversar e ajudar. Ajudar. São raros, mas existem. Vocês têm que aprender a escolher, a tirar da vida de vocês aquilo que não lhe fortalece. Então eu vejo assim, que existe sim na vida de vocês. Todo mundo tem, né? Às vezes é muito difícil, mas existe. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui para vocês verem melhor as cartas. E essa pessoa te ajudou. Se foi na parte, eu acho que assim, na parte afetiva, te dando uma orientação na sua vida, uma orientação para o seu trabalho. Há momentos que a gente fica meio perdido em todos os sentidos, né? Acontece tudo de uma vez. Então, às vezes, nós mesmos, às vezes, causamos essas situações, né? E é onde a gente encontra alguém que nos clareia, que nos ilumina, que nos fortalece, ou até mesmo pode ter sido mesmo o seu protetor, né? Seu anjo da guarda, né? Você ouviu, né? A sua intuição, de alguma forma aconteceu alguma coisa aí com alguém. Se servir, acolha. E se não servir, vamos adiante, não terminamos a leitura. Aqui. Eu vejo realmente que existia aí no meio de uma situação, se foi, encaixa gente, se foi amorosa, se foi no trabalho, se foi na família, porque aqui não fala, porque você, não saiu a carta da consulente e nem consulente. Então eu vejo aqui realmente que é uma situação da vida, é um momento que você está vivendo, através do lírio, através do cão, através do buquê, né? Então eu vejo mesmo que foi assim um momento bom, como se fosse uma virada de chave, né? Se tivesse saído a chave aqui, eu já ia falar, virou a chave, né? Um novo ciclo. Você vinha vivendo uma fase muito difícil, né? E houve sim algumas interferências, algumas maldades, ou uma pessoa, né? Ou duas, ou uma conversa que não foi agradável, que isso por um período mexeu com você, mas, gente, fala sério. Viver a vida em função daquilo que o outro acha, do que o outro pensa, você não vive, você vegeta. Você leva a vida vegetando. Opinião dos outros não é o pior caminho de decisões das nossas vidas. Ninguém faz pela gente nos momentos mais difíceis, a não ser alguém que vos ama, ou a espiritualidade, ou coloca na sua religião aí, dentro da sua fé, certo? Então eu vejo sim que houve uma mudança muito boa, alívio, sabe quando você se sente mais leve, aliviada, um recomeço, né? E agora, nossa, sabe aqueles momentos que a gente passa assim um sufoco muito grande, que a gente não sabe o que fazer, fica aí dias pensando, triste, né? Porque afinal de contas estamos aqui mesmo para isso, nós não viemos a passeio, ninguém veio aqui a passeio, nós estamos aqui só de passagem. Mas temos que saber
passar por isso. Então eu vejo que sim, houve um aconselhamento e a espiritualidade ajudou vocês em relação a isso, né? Cortando essa inveja, essa maldade, né? Essa pessoa que fica, pode ser que exista assim uma única pessoa que fica ali, ó, sabe? No desdém das suas coisas, né? Pragueando, né? Mas vamos lá. Não tá ruim não. Ah, saiu você. É isso mesmo. Nossa, gente, olha que carta linda. Isso aqui é uma carta. É a representação da vossa pessoa. Olha para essa imagem. Se sinta assim. Se é que você já não está assim nesse momento, né? Aliviada, bonita, se sentindo mais leve, com vontade de renovação mesmo, né? Se sentindo melhor, mais bonita. Olha, essas cartas são lindas. Na última leitura saiu duas cartas, uma do homem, de um homem mais velho, e um jovem, um moço. Aqui hoje nessa, é outro baralho, gente, é outro baralho. Saiu as duas, porque elas têm duas imagens, da consulente e do consulente. Olha essa. Então, pelo que eu falei, durante as cartas falam, eles conversam. Pode ter sido uma mãe, uma tia, alguém do seu ciclo religioso que você confia, ela te orientou, ela te mostrou os caminhos, ela pediu até para que você não desse importância a outras pessoas, que você tinha proteção, que você tem proteção. Ele não te abandona, ele está sempre próximo de você, para que você sentisse a presença dele, para que você seguisse as intuições dele. Gente, fantástico. Os dois baralhos novos. Meu Deus, agora estou curiosa. Meu Deus do céu. Olha, gente, o homem. Se sair um moço, um Changerman. E eu embaralhei, hein? E eu embaralhei essas cartas. Será que alguém vai casar? E decidiu ontem, em família, que a luta toda, a dificuldade toda que vocês como noivos, como namorados, né, viveram e foram amparados pelos pais, orientados por eles. Ai, depois vocês me contam. Alguém decidiu aí se casar, alguém foi pedido em casamento, houve uma festa, houve uma comemoração. Olha, tá vendo como é legal, gente? Ainda bem que eu não li ontem. Olha que coisa fantástica, que coisa fantástica. Gente, eu estou impressionada. Vocês podem ver que eu embaralhei, caraca. Tô tão assim. Olha aqui, tá tudo embaralhado. Eu embaralhei. Elas saíram juntas. Ó, eu tirei a próxima carta só para você ver como tá embaralhado. Essa carta, ela me representa e acabou todo o sofrimento. Houve assim, vocês tiveram muita dificuldade, vocês lutaram muito, talvez tenha tido muita interferência de pessoas, né? E talvez vocês já tinham planos de terem casado antes ou terem ficado noivos, né? E foi o fim. É um novo começo, eu vejo com a cegonha, uma mudança, e com um caixão, eu vejo mas olha que carta tá bonita, gente, olha que lindo. Eu vou tirar mais.
Eu vou além. Foi mesmo quebrado aí a morte, foi o fim aí de é total alegria, né? Essa pessoa era muito difícil, né? Então, cada um coloca aí na sua situação. Se você é um homem, se você é mulher, você tem um noivo, uma noiva, vocês são noivos ou noivas, né? Eu vejo aqui que essa pessoa era muito influenciada, né? Era muito influenciada aí por outras pessoas. E essa pessoa, eu vou falar aí, ó, sou ser amado mesmo, né? Ele era muito influenciado por outras pessoas. Então aqui, o pai e a mãe são muito importantes na vida dele e deram um novo direcionamento, ou são os seus pais que são muito fortes para ele e deram um direcionamento. Então assim, foi aquela coisa assim de muito tempo falar, de muito tempo conversar, de muito tempo fazer com que entendesse, né? E agora parece que a pessoa em si, diante de tanto sofrimento, de tanta coisa, de tanta interferência, essa pessoa viu realmente quem é as pessoas que o influenciavam, né? Ele também tinha essa proteção, você também, vocês têm os dois têm protetores muito bons, né? De luz. E aí vem a criança para fechar aqui, eu não vejo, uma questão de não maturidade, ao contrário, realmente agora do novo ciclo, da maturidade dessa relação, né? E eu desejo aí felicidades, todo mundo passa por momentos difíceis, às vezes a gente fica na dúvida se realmente é ou não, mas às vezes a gente precisa de um aconselhamento, mas a gente tem que entender que às vezes esses aconselhamentos são melhores do que palavras de amigos, palavras de pessoas que não sabem quem vocês realmente são e não vivem a vida de vocês no dia a dia, não conhecem as suas essências, né? Ninguém melhor do que quem pai e mãe para saber, né? Uma leitura muito bonita, eu vejo isso como um desfecho de muita dificuldade e agora de um renascimento. Eu achei fantástica essa leitura. Embora a gente vê assim, essa linha aqui, ela mostra pra gente a dificuldade que houve, né? Ou até mesmo você, né? Uma mocinha aí difícil, uma mulher difícil. Enfim, seja lá ou vocês, quem tenha sido, tiveram aí a presença, né? Nesse tempo todo, porque vocês, eu não vejo vocês como pessoas ruins, difíceis, más, né? São pessoas mesmo assim, às vezes muito a bondade, né? A pureza, né? E o mundo lá fora tá cheio de gente tão ruim, né? Mas que vocês cresceram, tanto você quanto o ser amado, ou o ser amado quanto a ser a pupila aí, né? Vocês tiveram uma boa criação, uma boa formação, uma boa orientação. Acredite, é um novo ciclo e esqueça tudo que já se foi. Senão você não vai viver esse momento bonito, esse momento lindo que aconteceu aí na vossa vida. E se não aconteceu, vai acontecer, certo? Guarda aí essa leitura e obrigada. Deixa o seu like,
comente, adicione aí as notificações e eu adorei. Muito bonitas essas cartas. Valeu. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.